Bom dia, bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui, tô fazendo uns testes, hein, com o filtro e vamos ver se esse aqui funcionou bem. Bom dia! Como vão vocês? Hoje o tema da live é bom ou ruim para vós? Por que será que eu... Peraí, deixa eu anotar aqui. É bom ou ruim para vós? Pronto, consegui. Então, pessoal, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Use a Voz ao seu favor. Eu sou a Viviane Gilg, fonoaudióloga especialista em voz, e estou aqui hoje com um tema que eu adoro falar. Eu já aprendi muito nesses anos de estrada, com os treinamentos, com os cursos, mas eu aprendo cada vez mais com vocês que estão aqui e que me mandam perguntas e que fazem comentários, e isso torna necessário eu voltar aqui e falar para vocês assuntos relevantes sobre a sua saúde vocal. E por que é que o tema está escalado hoje? A gente tem agora, sexta-feira, dia 16 de abril, o Dia Mundial da Voz. E é muito importante que a gente tenha uma consciência sobre a nossa saúde vocal. Então, vamos lá. Se vocês puderem me ajudar, vamos mandando aí os coraçõezinhos, deixa o seu like, se inscreve no meu canal para receber cada vez mais informações sobre voz e comunicação. E justamente nesse ano, 2021, o tema da campanha Amigos da Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia é Se a sua voz te representa. Então, a sua identidade vocal, ela é muito importante porque a forma como você fala pode não só demonstrar se você está feliz, se você está triste, se você está desanimado, ou se até mesmo você quer motivar alguém ou afastar alguém de você pelo tom de voz, mas muito mais do que isso, a sua voz, ela é veículo poderoso para você alavancar os resultados na sua empresa, alavancar o seu contato no atendimento a um cliente. Então, se você consegue usar a sua voz ao seu favor, você tem uma ferramenta muito poderosa. Então, para quem está chegando agora, escreve aqui embaixo, manda sua pergunta. O que você acha que é bom para vós? E o que você acha que é ruim para vós? E hoje a gente vai desmistificar isso, o que é bom e o que é ruim. Então, por exemplo, na enquete hoje que eu fiz, eu perguntei se vocês acham que água gelada faz mal ou faz bem para vós? E pastilha para garganta, será que é bom? E comer maçã? Tem muitos mitos, né? Tem muitas verdades também. Então a gente vai falar sobre todas hoje. Aproveita, pega o aviãozinho aqui, ó, e vai mandando essa live para os seus amigos. Convida quem vocês puderem para acompanhar e assistir a live aqui comigo. E vamos mandando as perguntas. Então, bora lá? Bora entrar no assunto? Muitas pessoas, como eu comentei ontem no aulão, eu faço toda terça-feira, 19h30, um aulão sobre voz e comunicação, com temas que vocês me mandam, com temas que eu vou selecionando aí das maiores dúvidas de vocês. E ontem mesmo eu falei sobre a importância de se ter uma boa voz para você não perder quando fala por muito tempo. E isso tem acontecido com uma certa frequência. As pessoas aqui no online, elas no ambiente virtual, elas acabam usando a voz por muito tempo e isso gera um cansaço, um desconforto e então o problema é sentido aqui na voz e na garganta.
Então, tem vários sintomas que as pessoas relatam. Fraqueza, né? A voz começa a ficar fraca, a voz fica cansada, a voz não dura o tempo todo. Então, quando isso acontece, são os sinais de alerta que a sua voz dá, que você precisa sim cuidar da sua saúde. E lembrando que a voz tem esse impacto de transmitir uma imagem positiva ou negativa daquilo que você está falando ou do assunto que você quer transmitir. Então, vamos começar? O assunto hoje é bom ou é ruim para a voz? E eu tenho aqui um texto, um material muito legal que é sobre o bem-estar vocal. Ele foi feito pela Fabiana Zambon e a Mara Belal, são as fonoaudiólogas, mestres e doutoras em voz e comunicação. E elas fizeram um guia muito interessante, porque quando a gente pensa em bem-estar vocal, a gente tem uma nova perspectiva para cuidar da voz. Não é apenas considerar se o alimento é bom ou ruim, ou se aquele hábito é bom ou ruim para a voz, e sim considerar como que o corpo, a voz, o ambiente podem interferir positiva ou negativamente na voz, certo? Então, vamos começar? Por que a voz é tão importante para os profissionais que usam a voz para trabalhar? Por que será? A voz, ela carrega as palavras, mas ela carrega muito mais o conteúdo da mensagem. Então, se você tem um conteúdo emocional atrelado às palavras, isso vai conectar com o seu ouvinte de uma maneira muito mais eficiente. Pensa nisso, né? A gente sempre, quando liga para alguém, a gente já deve ter passado por uma experiência de você ligar e a pessoa fala, alô. Aí, só por essa forma que a pessoa falou, alô, já dá para saber se ela está bem, e aí você continua a ligação, ou não, se ela não está legal, e aí o que é que você faz? Você interrompe e muda o curso da sua comunicação. Outro exemplo que é interessante, você chega em casa e pergunta para quem está em casa, fala, e aí, tudo bem? A pessoa fala, tudo. O que tem nesse tom de voz, nessa entonação, nessa modulação, que demonstra que não está tudo bem? Então, eu vou voltar, ó, tá tudo bem com você? E a pessoa, tudo. E ainda dá de ombros assim. Quer dizer, tá tudo bem mesmo? Não tá. Tem alguma coisa que não tá bacana se a pessoa fala com esse volume, com esse tom de voz. Então, essa mensagem não verbal que a entonação da voz demonstra pra gente, é por essa não verbal que eu vou conseguir me aproximar dessa pessoa e investigar o que é que não tá legal. Uma outra forma também, você pergunta, tá tudo bem? A pessoa, tudo. Ó, já é diferente da outra forma que eu falei. Então, tudo. Esse tudo é mais duro, tem a voz mais grave, o volume mais forte. E essa combinação de volume mais grave, mais duro, o tom mais grave, o volume mais forte, dá qual sensação? Sensação de insatisfação. Bravo, nervoso, tenso. Então é uma emoção negativa quando a gente tem essa combinação das características vocais. Por isso que é importante a gente usar a voz ao nosso favor, principalmente atrelado à imagem que você quer passar no seu ambiente profissional e considerando a pessoa com quem você fala, né? E por que é que determinados profissionais da voz têm tantos problemas vocais? Por exemplo, os professores, né? Então, a gente sabe que os professores, eles usam a voz constantemente, assim como atletas, né? Que usam os músculos do corpo. Contudo, os atletas, eles estão preparados, eles fazem um condicionamento físico e muitas vezes o profissional da voz não faz. Então,
Se você está preparado, você resiste ao desgaste do uso intenso dessa musculatura de uma maneira muito mais fácil. Por isso que é muito importante aprender com um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga especialista em voz, os exercícios vocais adequados para a sua profissão, para o seu desempenho vocal, tá? Então, essa é uma pergunta bem frequente. Como que a gente pode... Outra pergunta que me fazem bastante. Como saber se eu falo alto demais? Essa é uma queixa muito comum. Como saber se eu falo alto demais? A gente sabe que o volume da voz, ele é muito mais dado pelo ambiente, pelo comportamento, do que necessariamente por uma disfunção. Então, é lógico, se eu tenho um problema de audição, eu vou automaticamente falar mais alto para poder me escutar. E aí isso eu vou ter que resolver com um médico otorrino, com uma fono, enfim, com algum profissional, com o profissional que vai cuidar da sua audição, que é o otorrino ou a fono. Porém, tem pessoas que falam alto o tempo todo. E por que que isso não é legal? Porque quando ela fala alto o tempo todo, ela fala forte, com volume bem intenso e com certeza atrapalha se você está num ambiente com mais pessoas e também gera uma imagem de impacto constante quando a pessoa fala. Então, se você não percebe que você está falando alto, repara, alguém vai comentar. Alguém do seu entorno comenta que você fala alto demais, o que está falando naquele momento. E aí o que você precisa fazer? Criar o hábito de se monitorar para poder reduzir aí o volume da voz, tá? Então, que outras dicas a gente pode dar para vocês? Deixa eu ver aqui. Vamos pensar. O que é que vocês acham que cansa mais? Ler ou falar de improviso? Ler em voz alta ou falar de improviso? Quando a gente faz uma leitura em voz alta, geralmente você cansa mais. Por quê? Porque nesse hábito de ler em voz alta, você usa pouco a modulação. Então, você acaba reduzindo, né, a movimentação das pregas vocais, não respira adequadamente. Então, se você tiver que fazer uma leitura em voz alta, procura colocar pausas, fazer modulação para dar intenção na sua voz, tá bom? Isso é muito importante. E o falar de improviso, né, que na verdade é essa conversa espontânea, ela ajuda você a respirar, a fazer a pausa no lugar certo, fazer a modulação, então é muito bacana prestar atenção. Bom, outra pergunta que me fizeram muito, né? Por que que o pigarro prejudica a voz? Tem muita gente que quando fala durante muito tempo, acaba sentindo na garganta um acúmulo de saliva e faz o que para limpar a garganta? Limpar entre aspas. O pigarro, ele é muito prejudicial para a sua voz e para a sua saúde das pregas vocais. Por quê? Se você faz um pigarro muito forte, as pregas vocais, em vez de vibrarem, elas vão bater. E ao bater, elas vão criar uma sensibilidade maior na musculatura das pregas vocais, que pode levar a uma propensão maior às lesões. Então, gente, se você estiver falando por muito tempo, numa reunião, numa apresentação, é muito importante beber água para fazer a saliva ficar mais fina e se der vontade de pigarrear, engole a água e evita o pigarro para evitar o atrito nas pregas vocais, tá? Então, manter o corpo hidratado, ele é muito mais eficiente para diminuir o pigarro do que só apenas fazer isso, tá? Então, quando a gente tem em relação
ao cuidado da voz, essas são as perguntas mais frequentes. Se fazer leitura em voz alta ajuda ou atrapalha, é melhor ou é pior do que quando eu estou falando espontâneo, tá? Uma pergunta que eu também recebo bastante é se depois de muito tempo falando, seja no virtual, seja no presencial, se é normal ter dor na garganta quando a gente fala demais. Então, gente, é muito importante, falar não deve produzir dor, tá? Por quê? Tem algumas situações que podem ser prejudiciais, por exemplo, quando tem muito ruído de fundo, quando você não está com um bom retorno da sua própria voz, aí você acaba sentindo o pescoço, a região da boca, um pouco mais doloridos, tá? Então, se essa sensação de desconforto na garganta passar em 1 ou 2 dias, ainda tudo bem. Se esses sintomas começarem a ficar persistentes, é bom procurar auxílio, tá? Tem gente que refere até dor nas costas depois de falar por muito tempo. É porque provavelmente estão usando força demais para falar. Então, uma voz que é produzida corretamente, ela não vai gerar nem desconforto e nem dor, ok? Mas Viviane, o que eu faço quando eu estou gripado, né, e tenho que falar? Bom, se você está gripado, com a rinite atacada, alguma situação que atrapalha a tua respiração, o ideal é evitar falar em excesso, tá? Por quê? Porque quando a gente está gripado, os tecidos da laringe eles estão mais suscetíveis à irritação. Então, quando eu vou ter que projetar a minha voz nesses momentos de gripes e resfriados, eu acabo tendo que ter um uso maior da energia. Agora, se você precisa trabalhar mesmo gripado, mesmo resfriado, o importante é falar um pouco mais baixo, diminuir a velocidade de fala, e aí vai se hidratando e pedindo a compreensão das pessoas de que naquele dia você não está com a sua voz 100% adequada para o uso, tá? Então, é interessante nesse dia usar mais recursos didáticos, por exemplo, passar um vídeo, fazer algum trabalho em grupo em que as pessoas tenham que falar mais do que você. Essas dicas são muito bacanas. Mas como é que a gente faz no virtual que acaba trabalhando mesmo gripado? De novo, controla o volume da sua voz, vai se monitorando, procura ter um bom microfone, mesmo que seja esse aqui do celular, para você não fazer força, porque o tecido da garganta vai ficar mais suscetível à irritação. Então, fala mais lentamente, faz mais pausas, volume um pouco menor e evita o uso prolongado da voz por muito tempo. Lógico, se é prolongado é por muito tempo, né? Então, evita o uso prolongado da voz. Agora, vamos para a clássica pergunta. Água gelada faz mal? Sorvete faz mal para a voz? Bom, não. Na maior parte das vezes, as pessoas não sofrem nenhum impacto por causa da água gelada ou do sorvete. O que a gente sabe é que tem algumas pessoas que têm maior sensibilidade a essa diferença de temperatura. Então, para essas pessoas, o ideal é evitar o choque térmico. É lógico, aquilo que a nossa mãe falava, né? Põe um pouco de água na boca, segura, engole depois. De água não, né? Põe ou a água gelada ou o sorvete. E se você não tem nenhuma sensibilidade com o gelado, não tem problema, pode ingerir sem preocupação, tá bom? Agora, o ideal é evitar esse choque térmico. A musculatura da laringe, quando a gente está falando por muito tempo, ela fica mais aquecida. E aí, se você joga o líquido gelado, esse músculo vai enrijecer. E aí, você vai perder um pouco da flexibilidade das pregas vocais se você tiver não só das pregas vocais, da musculatura toda da laringe, se você tiver uma sensibilidade maior, tá bom? Então, no geral, a gente orienta a evitar se você tem uma sensibilidade maior com
com os gelados, tá bom? E outra pergunta que é interessante. Tem relação entre sono e voz? O que vocês acham? Sim, as pesquisas apontam, olha aqui, as pesquisas apontam que pessoas dormem melhor, elas têm uma qualidade vocal mais limpa, né? O que acontece? Você pode perceber uma noite mal dormida, ou quando você dormiu pouco, ou com a qualidade do sono ruim, a voz de manhã ela fica mais pesada, ela fica mais grossa e chega até a ficar rouca. Parece que você acorda e a voz demora mais para pegar o ritmo normal, né? E por quê? Porque a gente sabe que durante o sono a gente recarrega as nossas energias e aí a voz, ela depende de um metabolismo altamente energético. E algumas pessoas acordam, lógico, com uma voz um pouco diferente do habitual. É por quê? Né? É uma voz mais baixa, mais grossa, com a fala mais lenta. Então, se você fala com alguém logo de manhã, por telefone ou num áudio no WhatsApp, a pessoa vai falar, ih, acordou agora, né? Mas isso vai levar aí uns 15, 20 minutos, 45 minutos até acordar, né, a voz e ela entrar no seu padrão habitual. Porém, se você vai usar a voz profissionalmente logo que acorda, é importante exercitar os músculos da garganta e da boca. Por exemplo, fazendo um bocejo. Então, se você fizer um bocejo e alguns exercícios vocais com orientação de um fonoaudiólogo, você aí vai ter um bom aquecimento vocal e uma boa preparação para o uso que você vai ter, certo? Então, percebeu que a qualidade do sono não foi boa, percebeu que você tá com a voz mais grave, mais grossa de manhã, espera uns 15, 30 minutos para começar a usar a voz de maneira mais intensa. Porém, se tem aquela reunião marcada, tem uma apresentação marcada, faça exercícios de aquecimento vocal um pouco antes de entrar no momento da aula ou da apresentação, que você vai ver que a voz já vai voltando para o seu padrão habitual, né? Olá, tudo bem? A gente está falando hoje de voz e o que é bom e o que é ruim para a voz. Se você conhece algum mito ou alguma verdade e quer saber se isso é bom ou ruim para a voz, escreve aqui embaixo, tá? Hoje a live ela é um pouco mais cedo, porque a partir da semana que vem eu vou entrar em aula com os alunos do curso Voice Fit. Então, segunda e quarta à noite serão dias de aula à noite. Por isso que a nossa famosa entrevista de quarta à noite passou agora para o horário da manhã. Então, vocês vão me ver aqui também de manhã, 11, meio-dia. Vai depender da semana, mas quarta-feira é o dia do nosso bate-papo ou de entrevistas. Aqui, 11 horas da manhã, eu vou trazer para vocês alguns entrevistados e também vou trazer sempre informações do que é bom e do que é ruim para a voz. Bom, então a gente já falou da relação entre o sono e a qualidade vocal, já falamos da água gelada e do sorvete e falamos também da questão de falar se eu tô com resfriado, certo? Então esses foram alguns pontos que eu já trouxe para vocês. O que a gente vai falar agora? Das receitas milagrosas. Alguém aí conhece alguma receita milagrosa para a voz? Por exemplo, mel, própolis, balas. Eu não vou nem falar mais outras receitas para não dar ideia para vocês. Então, às vezes acontece da gente tá com a garganta ruim, arranhando, e aí o que é que a gente faz? Recorre para esses produtos e recorre para o uso deles como forma de aliviar os sintomas. E é aí, gente, que mora o grande problema, tá? Por exemplo, o mel, nós sabemos que ele pode agir como lubrificante. O própolis, ele também age como anti-inflamatório. Porém, a relação com a voz é uma relação indireta. Por quê?
Porque essas substâncias, elas não vão passar diretamente na laringe, elas vão para a parte aqui de trás, para faringe e estômago, esôfago e estômago. Elas podem até dar aquela sensação de alívio quando você faz o esforço vocal, porém ela não resolve. Essas receitas milagrosas não resolvem um problema vocal. O problema vocal, ele é trabalhado com o fonoaudiólogo, com o médico otorrino, para verificar a origem do problema, tá? Então, tem muitas substâncias que podem até prejudicar o controle da sua voz, porque elas são muito fortes. Então, se você começa a usar esses paliativos de maneira muito intensa, para aliviar a sensação de esforço, você pode até mascarar um problema maior que está acontecendo. Então, se o médico indicou uma pastilha para garganta, é uma coisa. Agora, se você fizer a automedicação, é muito pior. Então, se você faz uso de uma balinha para dar uma sensação de refrescância na boca, tudo bem, ok. Mas se você começa a usar o mel, o própolis, o gengibre, as balas como remédio para rouquidão, isso é ruim. Rouquidão mais do que 15 dias não é normal. Rouquidão persistente, sem uma causa aparente, ela precisa e merece ser tratada com o médico otorrino e encaminhado para um fonoaudiólogo, ok? Então, também evita fazer gargarejo. Gargarejo com própolis, com vinagre, essas coisas também é paliativo. Não vai melhorar a movimentação da musculatura, tá? Ontem lá na live surgiu também um tema que trouxeram que a voz, o músculo da prega vocal, se não for trabalhado, ele também cai, como os outros, né, do corpo. Então, pergunta, a voz envelhece? Sim, como todo o corpo, a laringe e a voz, elas também envelhecem, tá? Só que a gente sabe que uma voz treinada, um corpo treinado, melhor conservado por meio de exercícios, ele tem hábitos mais saudáveis, controles mais periódicos de saúde, podem retardar os sinais de envelhecimento. Eu dei exemplo de alguns apresentadores de jornal, telejornal, que têm já a melhor idade, já são maduros e eles têm a voz muito bonita até hoje. Por quê? Porque é esse conjunto, essa soma de fatores que trouxe para eles uma qualidade vocal mais efetiva quando já estão maduros. Então, voltando, exercícios vocais, hábitos saudáveis, controle da própria voz, periódicos de saúde podem sim retardar o envelhecimento, tá? Se você percebeu que a sua voz está ficando mais fraca, está ficando instável, isso pode ser minimizado com um treinamento de um fonoaudiólogo, tá? Especialista em voz. E deixa eu ver se tem mais alguma outra questão aqui de saúde vocal. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? O que é bom, o que é ruim para a voz? Por exemplo, cantar é bom ou ruim? O que vocês acham? Cantar é bom ou é ruim para a voz? Gente, eu já fiz uma live sobre cantar e sobre música. Se vocês quiserem, volta aí no IGTV, que ela está lá disponível. Mas cantar é muito bom e é possível para qualquer pessoa, desde que feito num tom adequado e sem esforço. Então, cantar é muito bom para a voz, tá? Não é tratamento, não é reabilitação vocal. E se for no final do dia de uso muito intenso da voz, pode até virar um esforço. Então, tomem cuidado, tá? E o que mais? Tem mais alguma outra pergunta que vocês querem fazer? Por exemplo, o ar-condicionado. Ar-condicionado é bom ou ruim para a voz? O que vocês acham? O ar-condicionado, ele pode sim prejudicar a voz. Por quê? Porque algumas pessoas são mais sensíveis, né? E rapidamente sentem a garganta ressecada.
e a voz alterada nesses ambientes. É muito importante que as máquinas elas sejam limpas, os filtros dessas máquinas sejam limpas com frequência, tá? O ar-condicionado, o que ele vai fazer? Ele esfria o ar do ambiente, ele retira a umidade do ar e aí é por isso que a gente tem a sensação de secura. Então, se você trabalha em ambiente climatizado, aumenta a ingestão de água e vai tomando vários goles ao longo do dia. A cada 10, 15 minutos de uso vocal, um pequeno golinho para se manter hidratado, tá? Muito bom! E outra coisa que é importante a gente lembrar são os sinais de alerta para a sua voz. Se você começa a sentir esses sinais, é importante que você procure um médico otorrino, uma fonoaudióloga, um fonoaudiólogo especialista em voz, para você saber se é importante já prestar mais atenção e cuidar da voz, tá? Então, lembrando, voz rouca não é normal. Voz rouca é sinal de que a sua laringe, as suas cordas vocais estão pedindo atenção. Então, cansaço frequente ao falar por muito tempo, garganta doendo, garganta arranhando, sensação de perda da potência da voz, perda de energia, alteração no tom grave demais ou agudo demais, o tempo todo depois de usar a voz por muito tempo, ou redução do volume da voz, você fica com a voz fraca, mesmo que você ponha energia, a voz não sai, ou para a voz sair, ela tem que sair forte, alterou o tom, mudou o tom da voz, mudou o volume. Todos esses são sinais de alerta para que você cuide da sua voz. E eu vou falar com quem? Com um médico otorrino ou com uma fonoaudióloga especialista em voz. De preferência, a parceria desses dois profissionais é muito mais eficiente. Então, gente, cuidem da voz de vocês. E se vocês querem aprender mais, perguntem mais. Eu tô aqui, ó, na caixinha, esperando vocês me mandarem as perguntas para eu responder. E eu vou, ao longo dessa semana, falar muito mais sobre saúde vocal, porque dia 16 de abril é o Dia Mundial da Voz, que nasceu aqui no Brasil, essa comemoração, em atenção à rouquidão por causa como indício e por conta do alto índice de câncer de laringe que tem aqui no Brasil. Hoje o Dia Mundial da Voz ele é comemorado no mundo inteiro e para trazer consciência para as pessoas dessa ferramenta que a gente tem e é tão importante de ser cuidada. E a voz não dói, quem dói é a garganta, é a laringe, é o pescoço, e a voz ela fica rouca, ela falha, e se você prestou atenção com esses sintomas, com dificuldade para engolir, não hesite, procure um médico e cuide da sua saúde. Lembrando que prevenir é melhor do que remediar, como já dizia minha mãe, a nossa avó, e eu sigo esse conselho, trabalhar sempre na prevenção. Agora, aguardem, se vocês querem mais informações sobre como cuidar da voz, no meu link que está na bio, vocês recebem lá e se inscrevam e vocês vão receber informações sobre saúde da voz, sobre qualidade da sua comunicação, como falar melhor e reter a atenção do seu ouvinte, como usar a voz ao seu favor. Por quê? Porque quando você tem uma voz que flui com confiança, você alavanca os seus resultados, você tem melhores conexões na sua vida pessoal e profissional e você consegue vender a sua ideia, expor a sua opinião de maneira muito mais tranquila e principalmente se conectando com o seu ouvinte, se conectando com o seu interlocutor, fazendo a sua audiência, o seu público, o seu cliente, o seu filho, o seu marido, sua esposa prestarem mais atenção em você. E se eles prestam mais atenção, você se conecta melhor e você vende melhor a sua ideia, o seu produto ou o seu serviço. Então, se inscreve lá no link da bio. Eu tenho um canal no Telegram que chama Viviane Gilg. Lá eu mando todos os dias um áudio com informações exclusivas que não estão aqui no Instagram. Eu tenho o canal no YouTube onde todos os vídeos já estão disponíveis lá. As lives aqui no IGTV também. Então eu quero muito levar
o poder da voz de vocês aqui pelo digital e também nos outros canais. Aguardem que logo logo vem um workshop aí para vocês trabalharem a expressividade vocal. E sexta-feira a gente tem a gravação do podcast Voice Fit, que é para trazer a informação da voz num outro formato. Aí vocês têm lá, é só entrar no Spotify e colocar Voice Fit, que vocês vão já escutar os outros episódios. E o que vai ser gravado sexta-feira vai ser gravado aqui ao vivo, junto com vocês, e logo logo disponível também no Spotify. Então, gente, muito obrigada para quem participou comigo até agora. Se vocês têm alguma dúvida, ficou alguma dúvida sobre saúde vocal, o que é bom, o que é ruim para a voz, me manda uma mensagem no direct, me manda uma pergunta e eu respondo aqui com o maior prazer. Então, um beijo grande, boa quarta-feira para vocês e até sexta aqui ao vivo na gravação do podcast. Beijo no coração.